queridos, sempre uma grande alegria quando nós podemos saudar, cumprimentar e recepcionar você que está aí, né? Compartilhando conosco e dedicando esta hora que nós aqui reputamos como ser ou sendo a melhor hora e o momento do nosso dia. E quando nós tratamos deste livro, nós dizemos a melhor coisa da vida. Quando você se espelha e se dirige por este princípio, estes princípios aqui, que é a palavra de Deus, você é a pessoa mais bem-aventurada da terra. Não existe felicidade que ela suplante, ela supere, ou até trace um paralelo, né, com estas verdades que existe só nesse livro. E quando você então se associa a ele, e você faz este livro parte da sua vida, da sua existência, então você evoca e traz para você as bem-aventuranças que não existe em literatura nenhuma na terra, somente neste livro intitulado de O Livro de Deus. Eu quero cumprimentar todos que na noite desse dia estão conosco. E hoje nós vamos falar novamente porque o estado que se mostra o nosso planeta, o nosso mundo, a nossa terra, ele precisa ser bastante ventilado, este assunto chamado escolhas. E para nós falarmos de escolha, nós vamos para o princípio, né, que está no Gênesis. O Gênesis, ele está escrito o princípio de todas as coisas. E o capítulo 1 do Gênesis, Deus está relatando, através de Moisés, o seu profeta, no verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar? Deus e Pai, aqui está o texto escolhido, e eu quero, Senhor, celebrar o Teu nome e Te adorar pela escolha que nos traz, que nos faz na noite desse dia. O Senhor sabe a razão de estarmos aqui. Nós queremos ser arauto, porta-voz e mensageiro, como Moisés o foi no seu tempo e tantos outros já idos, mas nós queremos ser, Senhor, neste tempo, a Tua voz. E queremos chegar, Senhor, àqueles que
estão perdidos, estão fracos, estão doentes, aqueles que estão desorientados e não sabem o que e como escolher, e por isso estão vivendo esses modelos que estão aí fora, Pai, que são horror para as suas vidas. Mostra-nos, Senhor, como fazer essas vidas te conhecer na noite desse dia. É o que te pedimos por amor de Jesus. Amém. Nós colocamos, como dissemos a princípio, as escolhas que são feitas na vida. É impossível viver sem escolher. E nós estamos com a mensagem do início, do princípio de todas as coisas. Foi Deus quem criou a Terra, o planeta Terra. Foi Deus quem fez o nosso mundo. E por mais insano que seja o homem, e ele o é, ele há de convir comigo que a mente de Deus, ela é profunda, ela vai além do que qualquer perspectiva, expectativa. E esta mente brilhante, ela criou este mundo que os astrônomos, eles provam ser um destaque, uma excelência, um aprimoramento de toda a ordem da criação. Eles não encontram um planeta similar, semelhante, igual ao planeta Terra, que na sua concepção, ele tem todos os ingredientes necessários para a vida, e a vida humana. A vida humana que ela tem destaque, como vocês viram. Deus deu proeminência para a vida humana aqui na Terra. Deus fez o homem para reinar, para ser líder, para ser rei, para ser senhor. Mas quando nós olhamos o quadro do homem na terra, ele não é servo, ele é escravo. O servo ainda desfruta de um certo conceito com o Senhor. Quando eu falo em servo, eu vejo o servo de Abraão, que ele tinha as riquezas do Abraão nas suas mãos. E Deus, quando nos fez, Ele nos fez com esse pensamento de nós termos o domínio. Quem tem domínio? Aqueles que são reis, aqueles que são dominantes. E nós tivemos muitas pessoas dominantes, muitos reinos dominantes no mundo. Hoje temos alguns que se destacam, como Rússia, Estados Unidos, China e alguns outros. Mas nesses tempos que nós estamos falando da monarquia, dos reis passados, nós tínhamos Faraó, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, os Césares. Então essas pessoas, elas mandavam no mundo, dominavam o mundo. E quando eu lia esse texto hoje, a minha visão foi justamente para isso. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para isso. Só que lá em Levítico, no capítulo 18, Deus está dizendo como que você pode ser um estadista, como você pode ser um rei, um monarca, quando você sabe quais são as leis. E lá vai falar sobre as leis que Deus
dá ao homem para que ele se diferencie das demais outras pessoas que somente existem. Veja bem que o capítulo 2 de Hebreus, no verso 5 e no verso 6, Deus vai dizer ali em Hebreus que ele nos fez um pouco menor do que os anjos. E nós sabemos, pela leitura da palavra de Deus, que os anjos são seres perfeitos com Deus. Inclusive, será o nosso amanhã, o nosso futuro. Quando perguntaram para Jesus o que ia acontecer, os discípulos perguntando, que é a igreja hoje, o que vai acontecer conosco que deixamos tudo? E Jesus está dizendo que tem que deixar tudo mesmo para segui-lo. Aí ele diz: vocês que deixaram tudo, quando eu consertar, e ele está na iminência de fazê-lo, os indicadores deste mundo mostram que nós estamos no epílogo, no fechar das cortinas. Nós estamos já vivendo o princípio das dores, o apocalipse. E a volta de Jesus nunca teve tão eminente como está nos tempos de hoje. E ele diz: quando eu voltar, vos levarei e vocês assentarão comigo no meu trono. E ele diz: serão vocês, nós igreja, os discípulos ontem, quando Jesus falava isso, serão como os anjos. Quer dizer, ser onde o pecado, que a Bíblia diz tão de perto nos rodeia, ele não mais terá os seus efeitos. Quando você é uma pessoa de Deus, e para isso, presta atenção você que está me ouvindo, você precisa ser uma pessoa de Deus para você entender a malignidade do pecado. Quando você é de Deus, você sente como ele uma ojeriza pelo pecado. E você sabe o quanto que ele é danoso, peçonhento, e ele só é porque o afasta desse Deus aqui, que no seu sonho, primeiro, ele nos faz para sermos este dominante. Mas o que aconteceu com o homem na terra? O homem, ele exigiu autonomia. Nomia, leis. Auto quer dizer, você fazendo as suas leis. Esse foi o grande erro do homem. Agora, autonomia é você fazendo as suas leis. Anomia é você não ter leis. E teonomia é você ter esse livro aqui. Teo é Deus, as leis de Deus, a anomia de Deus. E foi justamente a escolha que o homem fez. E ao invés deste homem ter o domínio, quer dizer, estender o paraíso para onde ele fosse, e este era o sonho de Deus, o homem estendeu o que? O deserto. Ele alargou o deserto, que é a anomia, a autonomia, a distância de Deus, ou a anomia, quer dizer, a ausência de lei e a rejeição da teonomia. Esse é o grande problema do homem na terra. E ele então gerir a sua própria existência e a sua própria vida, sem saber que ele é insólido para isso, ele é insuficiente para isso. O homem tolo, ele imagina que tem leis boas, leis melhores do que estas leis que estão aqui, que é a teo, a lei de Deus. Na lei de Deus, você é feito para ser rei. E o rei, ele não tem falta de nada.
Por quê? Porque ele tem o domínio. Mas o domínio está sobre a égide. Não é um domínio sem disfunção. É um domínio numa função de alguém que sabe aonde nos conduzir e nos levar. E eu converso com as pessoas todos os dias e os vejo, como hoje mesmo escrevi para uma pessoa, não é a melhor escolha. Isso daí também influenciou na mensagem de hoje. Eu aconselhando uma pessoa e dizendo, esta não é a melhor escolha. Mas para esta pessoa, é a escolha certa. Mas eu pergunto, como é que está o nosso mundo? Se o escritor de Hebreus diz que nos fez um pouco menor do que os anjos, a sua imagem e semelhança, sem relação qualquer com o pecado, sem influência do mal, sem esse apelo que a gente tem, quando eu falo a gente, eu falo os crentes, aqueles que creem em Deus e querem viver essa exuberância de vida que não tem lá fora. Lá fora tem uma vida que as pessoas empurram com a barriga. E por quê? Porque eles têm autonomia. E quando eles passam aí, eles dizem, eu não preciso disso. Eles têm autonomia para dizer, eu não preciso desta igreja, eu não preciso desta informação, eu não preciso desta mensagem. Mas não tem como eles, que vão ter que um dia, está lá no capítulo 4, verso 13, deste mesmo livro, que é o livro de Hebreus, onde nós vamos ter que tratar com esse Deus, que vai cobrar de nós tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo. Olha o que diz Coríntios no capítulo 2, verso 5. Que Deus vai nos trazer para um juízo e vai nos cobrar tudo que fizemos por meio do corpo, por meio da nossa vida. E lá diz, quer seja bem ou quer seja mal. Romanos no capítulo 2, no verso 12, ele vai dizer que aquele que fez a coisa errada sem lei, eles irão perecer sem a lei. Mas aqueles que também fizeram a coisa errada tendo a anomia, a lei, eles serão julgados por esta lei. Mas esse versículo de Paulo em Romanos 2,12 tira da mente do homem que ele pode sair, se safar, ser ileso da vida que ele levou aqui, indiferente à anomia de Deus, à teonomia de Deus, à palavra de Deus. Esse Deus que ama o ser humano, ele nessa ojeriza de amor, ele dá ao filho dele, uma loucura que a gente não consegue compreender, uma loucura que só Deus pode ser louco deste jeito, de dar o seu filho unigênito, seu filho amado, para que este homem, que ele criou o deserto, ele inventou o deserto, ele estendeu, ele alargou o deserto, e agora o deserto é este mundo todo que nós estamos vivendo. E quando a gente vê os contrastes da vida no planeta Terra, nós ficamos nos perguntando, e não precisa agora ser um crente para fazer isso, esta indagação, esta pergunta: aonde que nós levamos este nosso planeta?
Esse planeta que está agonizando e querendo expelir, vomitar o homem que está fazendo tanto mal a ele. Quando você está com um problema estomacal, principalmente, você quer jogar aquilo para fora, porque está infeccionando você. A terra está infeccionada. Por quê? Porque eles quiseram autonomia. E eu fico perguntando, que burrice é essa? Você deixar a teologia, a lei de Deus, para viver a anomia, a ausência de lei, ou então a autonomia, você ser a sua própria lei. E essa lei sua te leva ao deserto, como está vivendo o mundo na noite desse dia. E a gente olha com olhos apreensivos. E a Bíblia diz lá no capítulo 11, 18 de Apocalipse, que Deus está vendo tudo. E Ele vai trazer, e nós estamos na iminência de acontecer isso, vai trazer, como o capítulo 13 do Hebreus diz, a juízo. E ele diz, tudo que você está fazendo, está lá no capítulo 13, verso 7 de Hebreus, Deus está vendo. E lá o autor vai dizer, e não há nada escondido, nada é omisso aos olhos daquele com quem você e eu temos que tratar. Temos que comparecer. A Bíblia diz, todos comparecerão diante do tribunal, para que cada um receba o bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Você viu? O bem ou o mal? Agora eu pergunto, onde é que está o homem fazendo bem na terra? Mas o autor indaga ainda, o bem ou o mal que se faz na terra. Agora eu vejo as pessoas sofrendo diuturnamente na terra. E eu pergunto, como Paulo perguntava em Romanos, há injustiça da parte de Deus? E Paulo diz, de maneira nenhuma. Então, quando a pessoa está vivendo uma vida aquém daquela que ela a princípio foi criada, olha o que nós lemos aqui. Então disse para o homem, domine, reine, esteja acima de tudo. Só Deus poderia fazer. Porque quando a gente cria, quando a gente compra, adquire, quando a gente tem para nosso deleite, nosso prazer. Deus não, Ele criou tudo. E os astrônomos dizem que não há planeta como o planeta Terra. E Ele deu ao homem, para o homem reinar. Mas o homem escolheu viver, o quê? Uma vida de escravo. Submisso, o quê? A sua autonomia. Mas eu pergunto, aonde que a autonomia o levou? Levou para um desastre de vida. E hoje nós não precisamos ir longe. Na nossa rua tem gente destruída. Na nossa casa tem gente destruída. Na nossa cidade, o volume de gente destruída é enorme. E no mundo, então? Esses bilhões de pessoas que perneiam nesse planeta Terra. Como é o estado do homem? Nós achamos que só os que estão na faixa de Gaza ou na Ucrânia estão sofrendo os efeitos dessa anomalia chamada guerra. Mas isso daí é o efeito do quê? Da natureza do homem, que ele não soube como reinar sobre a anomia de Deus, a teonomia de Deus, a palavra de Deus.
Porque sobre a palavra de Deus, e isso é experiência pessoal, sou autodidata nisso, ela se dá, porque Deus tem um compromisso, você que está aí, Deus tem um compromisso com este livro. Este livro aqui é a boca de Deus, é a fala de Deus, é a palavra de Deus. E ele não é homem para falar e não cumprir. Ele mesmo diz em Números, ele diz: não sou homem para falar e não cumprir, eu não sou homem para me enganar. Tudo que Deus tem falado, e a igreja ao longo desses séculos todos vem pregando, tem se cumprido. E o que nós estamos vendo no planeta Terra agora, nós estamos aqui em São Paulo com calorão. Nós estamos à beira dos 40 e alguns outros vão passar dos 40 graus. Em alguns lugares, como no sul, está inundando tudo. Em outros lugares está faltando a água. Eu estou falando da nossa região, desse paizinho nosso que é um território, praticamente. Mas as atitudes do homem no Brasil e no mundo têm levado o mundo, ou a terra, a vomitar, como dissemos a princípio, esse ser que se tornou indigesto, porque se tornou indigno diante de Deus. E por quê? Porque esse Deus que falou para você ser fecundo, e fecundo é você gerar vida, mas não é gerar vida e colocar no mundo só. Nós já falamos aqui sobre o dever de um pai, a natureza de um verdadeiro pai. E nós vemos essa criançada toda que está aí fora, e elas já são capazes de reproduzir, mas elas não são capazes de serem o quê? Pais. Hoje nós temos uma sociedade perversa que levanta essas organizações espúrias para discutir. Vocês viram o que eu li aqui? Deus criou homem e mulher. A teonomia, a teologia de Deus, a lógica de Deus é que ele fez homem e mulher. Mas o que a sociedade fez aí com essa ideologia de gênero? E eles discutem, e as mulheres vão e elas matam no próprio ventre as suas próprias crias, as suas crianças. Não faz muito tempo, a minha mulher sabe, eu fui acordado de madrugada e um casal nos acorda dizendo que na relação que tiveram um acidente. E eles estão chorando, dizendo do perigo de engravidar. E eu já estava dormindo quando acordo, eu falo: bem feito, quem mandou você ser pastor? E não faz muito tempo, e isso daí acontece sempre. E este é a função, é o trabalho de um pastor: tranquilizar a pessoa e orar por ela, e dizer que eles não sabiam do que estaria para acontecer, mas nada passou pelos olhos clínicos desse Deus desapercebido. Pelo contrário. E depois, não passando algum tempo, nos ligou de novo, dizendo que de fato se deu como nós havíamos dito a elas, pessoas, marido e mulher. Você percebeu como é que estão as famílias? Então, nesse relacionamento homem e mulher, o qual é o produto de um macho e de uma fêmea? Filhos.
Mas o que as feministas que são adeptas, e nesse governo que nós estamos aqui, solidários, né, a essa lei espúria do aborto, e a própria outra ministra já se declarou favorável a isso, que já foi embora, já foi há bom tempo, e tem o nome de rosa ainda. Não, aquilo não é rosa. Se fosse rosa, exalava um bom cheiro, um bom perfume. E Paulo aos Coríntios diz que nós somos o bom cheiro de Cristo. E ela, por dar a opinião, e ela já jogar o voto de ser favorável a isso, então ela já perdeu os pontos comigo. Porque toda pessoa, governo ou não, que se opor a esse livro, eu já me oponho a ela em gênero, número e grau. E então o que acontece? Eles criaram esse mundo que virou esse deserto, a revelia da vontade de Deus. Por causa do quê? Por causa da autonomia. Quer dizer, eu faço as minhas leis, só que as leis que Deus fez, faz de você um estadista e um rei para viver no paraíso, como a princípio Adão e Eva viveu. Agora, quando você tem autonomia e você cria as suas leis, ou vive a anomia, quer dizer, sem lei, eu lamento, você se soma esse quadro horroroso, horrível, do homem no planeta Terra. E eles ficam como agora, nas suas disputas, um a favor de Israel, outro a favor dos criminosos do Hamas, terroristas, e eles disputam. Mas quem lê esse livro sabe que vai acontecer isso. Israel vai ficar sozinho no planeta Terra, e vai acontecer o Armagedon, e vai acontecer o quê? O fim de todas as coisas. Mas se pensam que vão destruir esta nação, estão lendo engano, porque os olhos do Senhor está e estará, mesmo com esse ataque, dentre os inúmeros outros ataques que povos nenhum viveu na terra, assim como a igreja. A igreja é o veículo é a instituição mais atacada no planeta Terra. Sabe por quê? Porque eu tenho a coragem, a ousadia de dizer que o Deus que criou este mundo e criou o homem e a mulher, ele fez você homem ou fez você mulher. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever, doutrinando o que eu estou falando para vocês lá no capítulo 7 de Coríntios, ele diz que por causa da luxúria, ele diz, cada um tenha a sua mulher. Veja bem, cada um, macho, tem a sua mulher. E cada uma mulher tenha o seu marido. Ele descarta a ideologia de gênero. Mas quando você teve autonomia, você acha que você nasceu mulher, sendo homem. Você acha que você nasceu homem, sendo mulher. Mas quem é que fez isso? O mesmo que fez com que estes dois aqui, que são os nossos primeiros pais, eles errassem na condução das suas vidas. Quando você pensa que você é competente, hábil para gerenciar a sua própria vida, veja uma criança, quando ela está ainda na mama, se ela se desvincular da mãe, ela não tem chance de sobreviver. O mundo se desvinculou de Deus, e por isso que o mundo está vivendo o que? Essas anomalias todas. E ele está agonizando na morte. A palavra de Deus, que é a regra, a norma de Deus, os estatutos de Deus, para uma vida de privilégios,
mesmo em século 21, onde você não está subjugado e submisso ao quê? Ao pecado. Quando eu digo pecado, por quê? Porque nós temos um censor. E eu gosto de sempre parafrasear com a porta eletromagnética dos bancos, que quando você entra, se você tiver algum metal, ela impede, ela apita, ela anuncia que você não pode entrar. Os céus é a mesma coisa. Se você tiver pecado, vai ter essa porta lá. E Jesus diz: eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9. Se você não entrar por mim, você não tem como se salvar. Você viu que a religião diz que você pode entrar pela Aparecida, pela Maria, pelo Pedro, pelo João, pelo Tiago, até por mim você pode. A outra igreja diz que você pode, quando na verdade a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação debaixo dos céus. Paulo, escrevendo em Timóteo, no capítulo 2, verso 5, ele vai expressar, que só Jesus Cristo está lá. Ele é o intercessor. E o escritor em Hebreus, no capítulo 7, 25, vai falar a mesma coisa. Pode perfeitamente salvar todos que por ele quem ali? Jesus, do Timóteo 2,5, se chegar a Deus. Você não tem outra porta. Essa porta chama-se Jesus Cristo. E quando nós que nos atemos a viver a experiência da lei, da nomia, mas a teonomia, que é a lei de Deus, então nós somos o quê? Ganhamos, adquirimos, nós somos presenteados com um censor, que quando o pecado ele nos toca, ele nos toma, então esse censor apita, e ele nos diz: você entristeceu o coração de Deus. O escritor de Efésios, no capítulo 4, diz: não entristeça o Espírito de Deus que habita em vós. Qual é o Espírito que habita em você? E nós sabemos que tem Espírito e Espírito e Espírito a dar com pau aí fora. Agora eu pergunto: o Espírito que habita na igreja, Jesus falou: eu vou enviar, lá em João 8, no João 16, 8, eu envio o meu Espírito, e ele vai te mostrar como você deve se dirigir. Se Adão e Eva, eles preservassem o Espírito que foi dado a ele, criado um pouco menor do que os anjos, assim como Jesus também na sua humanidade foi feito menor do que os anjos, porque ele veio na sua humanidade. Mas o que ele fez? Ele se estreitou na teonomia, quer dizer, nas leis do Pai. E ele mesmo diz: eu não faço nada de mim mesmo. Quando ou como ele me fala, assim eu faço. Assim é a igreja. Assim deveria ser o quê? O Adão. Mas quando Deus, que criou para ele dominar sobre todas as coisas e viver eternamente o paraíso, ele resolveu fazer a autonomia e criar suas próprias leis. Ele estava enxotando Deus do paraíso. O paraíso era a casa dele. Quando você enxota Deus da sua vida, a sua vida vira um deserto. Como está a sua vida? Como está hoje o seu dia? Qual a perspectiva do seu amanhã? Qual projeção você faz para o seu futuro? E não adianta dizer para mim, como todos os dias me falam pessoas: não, eu vou ser grande, eu vou ser isto e aquilo, e depois
Eu vou ser chulo agora. Eu encontro eles lá na Cracolândia. Eu encontro eles nas beiradas da vida, nas Marquises, na Sarjeta. Eu encontro eles vivendo a céu aberto aí, sem eles, sem beira. Eu quero dizer que esse não é o projeto de Deus para a sua vida, porque eu fui resgatado. E esse Deus, na pessoa de Jesus, ele veio para isso, para nos resgatar do deserto que nós vivemos quando nós nos separamos de Deus e nós fazemos de nós, que deveríamos ser o que o templo do Deus vivo, nós fazemos da nossa vida o que você vê eles fazendo lá fora. E você não precisa ir longe para ver as coisas ruins lá fora. Só para você ter uma ideia, amanhã quando você sair para trabalhar, você vai ver quantas coisas ruins vão se apresentar. E agora é profecia. Vão se apresentar diante de você. E eu estou dizendo para você que hoje você pode escapar de toda esta fúria que amanhã, segunda-feira, vai, dia 13, vai acontecer. É dia 13 e não tem entendeu? A bruxaria de ser o 13, sexta-feira. Entendeu? Não. Porque a Bíblia diz, basta o mal do próprio dia. Lá no capítulo 6 de Mateus. Jesus falando no seu grande sermão, ele vai dizer, né, que não fique preocupado com o dia de amanhã. Se você for uma pessoa de Deus, você vai acordar amanhã e vai bendizer a Deus porque você acordou. Não vai ser como o cara que levanta como dizendo, por que eu acordei num dia como esse? E você já tem o prenúncio de que sua vida vai ser de tragédia. A vida do homem lá fora é uma vida de tragédia. Por quê? Porque eles enxotaram Deus da sua existência, como o Adão fez aqui. E agora, por eles ter agido desta forma, eles saíram do paraíso. Você quer ter um paraíso na sua vida? Então, deixe que a teonomia, quer dizer, as leis de Deus, ela seja o império, ela seja o domínio, ela seja o propósito de um viver abundante nessa terra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, adoro o teu santo nome e oro, Senhor, por todos que ouviram esta mensagem. Temos certeza que ela, Senhor, é mais do que suficiente para arrancar de todas as cadeias, de todos os monturos, de todas as tragédias que este mundo está vivendo, qualquer uma daquelas que derem ouvido. E eu oro, Senhor, para que as paredes pedradas do coração sejam quebradas e partidas, e essas pessoas o recebam na noite desse dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.